a paz do Senhor da minha igreja. Eu convido os irmãos que estejam de pé. Vamos começar o nosso culto com um louvor. Eu quero ler o Salmo 18, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Adoraremos o Senhor com essa canção que diz: Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus, és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Você que está na sua casa acompanhando conosco, cultuando ao Senhor conosco, adore o Senhor. Te adoramos, Senhor. Me fez lembrar de quanto somos dependentes de Deus.
de como nós não gostamos de ser dependentes de nada, como nós gostamos de depender de nós mesmos. Quando nós vemos alguém em uma situação que depende de outra pessoa, para tudo, alguém por alguma coisa, alguma doença, algo que passou na vida que depende de outra pessoa, nós nos compadecemos dela. Mas nós somos assim, nós dependemos de Deus para tudo. Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Nós temos que reconhecer a nossa dependência, o quanto precisamos dele. Quando nós nos levantamos, quando nós respiramos o ar que respiramos, é porque ele permite. Porque nós trabalhamos e conquistamos, é porque ele permite, porque dependemos dele. Mesmo quem não reconhece que anda, que tem saúde, é porque ele permite, é porque ele quem sustenta. Ó Senhor, como nós precisamos de Ti, como a costa anseia por águas, nós precisamos do Senhor. Nós ansiamos pelo Senhor, pela Tua presença, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, como somos dependentes de Ti, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, através dessa canção, ó Pai, que nós precisamos do Teu perdão. E que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Você que tem preparado
Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está sempre de braços abertos. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre está conosco. Obrigada, Jesus, nós te exaltamos e adoramos o teu santo nome, Senhor. Louvado é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aceitar a igreja. Glória a Deus, amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramadas sobre as nossas vidas nesta noite. Eu quero, meus irmãos, louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você que está conosco nesta noite, para juntos adorarmos o nosso Deus. E quero também louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, você que nos assiste, você que participa conosco deste momento, deste culto através das redes sociais. Eu sei que apesar da distância, apesar de não estarmos próximos no mesmo lugar, todos nós, queridos, sabemos que não há barreira para o Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma maneira clara, de uma maneira poderosa no seu coração e a sua família nesta noite. Aliás, queridos, falando em família, este é o mês de maio, o mês quando nós separamos para nos voltarmos de uma forma mais direta para o tema da família. Por isso, nós como denominação, os batistas,
do Brasil inteiro estão envolvidos em uma campanha de oração, 31 dias de oração pela família. Eu quero encorajar você para que juntos possamos nos unir nesse propósito. Todas as manhãs nós estaremos colocando no nosso grupo o tema, o objetivo pelo qual estaremos orando em relação às nossas famílias. Eu quero convidar você, que é membro desta igreja, você que nos assiste pelas redes sociais, que você também se envolva nesta campanha, onde estaremos durante todo o mês de maio intercedendo e buscando a presença de Deus no meio da nossa família. A palavra de Deus, irmãos, que quero compartilhar com os queridos nesta noite, tem como tema: como vencer a divisão na família. Quero começar falando sobre a importância da unidade dentro do lar. Convido você para que abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o versículo 25. Palavras do próprio Jesus Cristo, quando estava ensinando sobre a importância da unidade na vida dos seus discípulos, na vida da igreja. E ele disse que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, falarmos sobre unidade, falarmos de um tema tão importante na vida de nossas famílias. Nós vivemos numa época onde a família ela tem sido bombardeada e atacada de todos os lados de uma forma muito feroz. A mídia, a cultura, a sociedade moderna, com seus valores pervertidos, contrários à palavra de Deus, tem feito da família realmente um palco de muita guerra, de muita decepção e de abandono. Quantos casais se separam hoje com a mesma facilidade com que trocam de roupa? Aliás, as pessoas estão cada vez mais demonstrando uma falta de perseverança quanto ao casamento. É muito comum, queridos, nós observarmos casais jovens que se unem através do matrimônio, e quando enfrentam os primeiros problemas da vida, que são naturais à nossa existência. Qual é o casal, meus irmãos, que não enfrentou e que não enfrenta lutas no seu viver? Qual é a família que não enfrenta dificuldades? Aliás, quando olhamos para dentro da nossa casa, nós podemos ter a convicção de que não existe famílias perfeitas. Este é um erro da maioria das pessoas, achar que existem famílias sem problemas, acharmos que existem casais que não têm as suas diferenças, filhos que são sempre obedientes, sempre certinhos, sempre corretos. Irmãos, isso não é verdade. Todos os casais enfrentam as suas lutas. Os pais que estão aqui nesta noite, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, sabem do desafio que nós enfrentamos todos os dias na educação dos nossos filhos. Você que é pai de adolescente, você que é pai de um jovem, você que é pai de uma criancinha, cada fase da vida
vida, ela traz consigo os seus desafios. E nós, como pais, queridos, precisamos de muito discernimento espiritual para conduzirmos a nossa família, a nossa casa, nos trilhos da palavra de Deus. Então não existe família perfeita. Todos nós estamos no processo de crescimento espiritual. E isso o apóstolo Paulo, queridos, confirma para nós na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando ele diz que começou em cada um de nós uma boa obra, e ele vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Pastor, por que não existe famílias perfeitas? Por um simples motivo, queridos: pelo fato de não existir pessoas perfeitas. Uma família é composta de pessoas, e os nossos defeitos, eles são sim, juntamente com as nossas qualidades, levados para dentro do lar. E nós, como povo de Deus, e nós, como família cristã, talvez, queridos, a maior diferença da nossa família, da nossa casa, para uma família que não segue os princípios da palavra de Deus, é que nós temos um norte, nós temos um foco, nós temos um livro de instruções para o pai, para a mãe, para os filhos, sobre as nossas responsabilidades, sobre as nossas obrigações dentro do lar. Sabe, queridos, muitas coisas podem dividir uma família. E hoje à noite, com a graça de Deus, eu quero contar para você a história de uma família da Bíblia Sagrada que experimentou uma grande divisão do seu seio familiar. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite a história de Isaac e de Rebeca. A Bíblia, em Gênesis capítulo 25, convido você para que abra neste momento a sua Bíblia, neste outro texto da palavra de Deus, Gênesis capítulo 25, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Assim diz a palavra de Deus: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. E Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, a sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. E depois nasceu o seu irmão, e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaac de 60 anos, quando Rebeca nos deu à luz. E cresceram os meninos, e Esaú saiu um perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, um homem pacato, que habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho,
pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Queridos, aqui está o início da história desta família que foi chamada por Deus para exercer uma grande função dentro da nação de Israel. A família de Isaac e de Rebeca, queridos, fazem parte das famílias de patriarcas que antecederam o surgimento da nação de Israel. Isaac, ele é filho de Abraão. Ele tem esses dois filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia, na sua história, demonstra que de Jacó, o seu segundo filho, veio 12 tribos, 12 filhos que nasceram e que deram origem às 12 tribos que formaram a nação de Israel. Portanto, nós estamos olhando para uma família fundamental, importantíssima no projeto bíblico e na história da redenção escrito por Deus. Mas, com tudo isso, embora esta seja uma família abençoada e convocada por Deus para um grande propósito, nós vemos, meus irmãos, que esta família experimentou divisão. O texto é claro. Se você conhece a história toda, você sabe que a falta de unidade foi um grande problema na família de Isaac e na família de Rebeca. Mas a pergunta que fica para nós é esta: o que dividiu esta família? Algumas coisas. Eu quero olhar para este texto e para esta história bíblica e compartilhar com vocês esta noite. Primeiro, a primeira coisa, queridos, que dividiu esta família foi a mentira. Gênesis capítulo 27, do versículo 1 em diante, nós vemos o momento quando Jacó, ele juntamente com a sua mãe Rebeca, engana o seu pai Esaú, se passando pelo seu irmão, colocando aquela pele de ovelha no seu braço, chegando perto do seu pai, que já estava avançado de idade, a sua visão toda prejudicada. Então Esaú chega naquele momento de abençoar o seu filho primogênito, que originalmente deveria ser Esaú por direito, mas Jacó, que tinha feito toda aquela tramóia com a sua mãe Rebeca, chega na cena para roubar o direito de primogenitura de Esaú. E a Bíblia nos mostra, queridos, que Isaac percebe algo fora dos trilhos. A Bíblia diz que ele se sente incomodado, suspeitando que talvez aquele filho que se passava por Esaú não fosse de fato Esaú. E veja que interessante no versículo 24 do capítulo 27 de Gênesis, Jacó tem a última chance de dizer a verdade, de confessar toda aquela artimanha que ele com a sua mãe havia preparado para o engano do seu pai. No versículo 24, a Bíblia diz que Isaac pergunta para Jacó: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu o sou. Querido, a mentira foi uma das coisas terríveis que entrou dentro desta família para gerar divisão. Quantas famílias, talvez você que nos ouve hoje pelas redes sociais, talvez a mentira, por mais pequena que ela seja,
Talvez ela entrou dentro da sua família e tem destruído o seu casamento. Sabe, queridos, o grande problema da mentira é que, por mais pequena que a mentira seja, ela gera em nós um sentimento de perda de confiança. E quando nós vamos perdendo a confiança no outro, vai se levantando o sentimento de suspeito, e nós começamos a cultivar um distanciamento emocional. Pastor, mas quando a mentira é pequena, não importa, queridos. A confiança é algo que exige um tempo e um esforço tremendo para ser conquistado. Mas para perdermos a confiança, basta apenas um deslize e ela vai pelo chão. Não é verdade? Quantas vezes nós observamos famílias unidas, famílias felizes, alegres, mas de repente surge uma mentira dentro do lar, e aquela mentira vai gerando divisão, distanciamento emocional no seio daquela casa. Outra coisa, a Bíblia diz que as mágoas também trouxeram divisão para aquela família. Gênesis capítulo 27, versículo 41, acompanhe comigo na sua Bíblia. A Bíblia diz que Esaú, depois de saber do engano do seu irmão Jacó, a Bíblia diz que Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção. E ele diz que, como que seu pai o tinha abençoado, ele disse consigo: vem os próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, o meu irmão. Queridos, a mágoa entra no seio desta família através da mentira. E agora o ódio começa a tomar conta de Esaú. E ele jura matar o seu irmão. O que ele aguarda é apenas a morte do seu pai. Mas ele carrega aquele sentimento de ódio, de vingança. Quantas vezes, queridos, a mágoa, ela vai gerando esse sentimento de vingança, esse sentimento de despeito, de dentro da família, um querer prejudicar o outro, vingar, dar e pagar com a mesma moeda. E isso vai destruindo as nossas famílias. Quando o perdão não chega, quando o cônjuge não aprende a voltar atrás, quando os filhos não aprendem a pedir perdão para os pais, quando o perdão não é comum dentro do lar, a mágoa, o rancor vai minando a alegria dos nossos corações. Quantas famílias, queridos, vivem hoje debaixo da mágoa, do rancor, do ódio, e não liberam perdão por nada nesta vida, vivem com esta atitude, com essa disposição que vivia Esaú, o desejo de vingança, de pagar o mal pelo mal, de ferir aquele que lhe feriu. São pessoas que vivem escravizadas por esta balança. Outra coisa que dividiu esta família, meus irmãos, foi a traição. A Bíblia diz que Rebeca traiu a confiança de Isaac, e Jacó traiu a confiança do seu irmão Esaú. Vemos também que a divergência na educação dos filhos foi algo que agravou a divisão desta família ainda mais. Se você ler essa história, você vai perceber que Isaac parece valorizar mais as coisas de Deus. Você não percebe nenhum deslize na vida deste homem, mas Rebeca parece amar a mentira. Rebeca parece gostar de arranjar as coisas, e ela quebra princípios bíblicos de liderança, de unidade, de verdade, levando seu filho Jacó à mentira, ao engano. Há uma clara divergência na educação dos seus filhos. Um pai valoriza mais as coisas de Deus, já uma mãe não leva as coisas de Deus tão importante assim. Sabe, queridos, como é terrível a divergência na educação dos filhos dentro do lar.
Às vezes o pai tem um pensamento, às vezes a mãe tem um outro pensamento. Mais difícil ainda é quando a fé dentro do lar não é a mesma. Quando um dos dois não teme a Deus. E aí o pai ou a mãe vai ensinar os princípios da palavra de Deus e o cônjuge ensina ao contrário. Que dificuldade enfrentam famílias que passam por essa realidade. Como é difícil, queridos, permanecermos no centro da vontade de Deus quando o jugo do casamento é desigual. Por isso eu quero dizer algo para você que é jovem. Pense muito bem antes de você casar. Cuidado com as escolhas que você tem feito na fase da sua juventude. A Bíblia diz, queridos, que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Quantas dificuldades casais, famílias têm enfrentado hoje, meus irmãos, porque não ouviram este conselho, este princípio da palavra de Deus. Outra coisa que também dividiu esta família, a preferência afetiva. A Bíblia diz que Isaac preferia mais a Esaú, que era peludo, que era um caçador. Rebeca já era mais inclinada para o lado de Jacó, um filho pacato, um homem que gostava mais do serviço do lar. E aqui nós vemos que isso também trouxe uma divisão séria para dentro daquele lar. Você que é pai, você que é mãe, está aqui nesta noite ou nos ouve pelas redes sociais, cuidado com a maneira com que você expressa o sentimento e o afeto em relação aos seus filhos. Cuidado, querido, para não demonstrar uma preferência, um partidarismo em relação a um em detrimento de outro. Nós, pais, precisamos ser muito sábios nesse quesito. Outra coisa, queridos, que dividiu aquela família foi o partidarismo. Rebeca tomou claramente partido por Jacó, e ela fez de tudo para defender o seu filho. Ela fez de tudo para que o seu filho tivesse a porção maior da bênção. Valia tudo para Rebeca, para que Jacó, o seu filho do coração, o seu filho preferido, pudesse tirar vantagem sobre Esaú. E por último, nós vemos que outra realidade que dividiu aquela família, queridos, foi a omissão de responsabilidades. A responsabilidade de Rebeca era educar e corrigir o seu filho, e não incitá-lo ao engano e à mentira. A responsabilidade de Rebeca era ser uma mãe que respeitasse a autoridade do seu esposo, o Isaac. Mas não é isso que ela faz. Um ditado popular, ela coloca o carro na frente dos bois. Ela quer que a sua vontade prevaleça. Por isso nós vemos, queridos, esta omissão de responsabilidade de uma mulher que não foi submissa ao seu papel, que desprezou a autoridade espiritual do seu marido dentro do lar e trouxe sérias consequências para a sua família. Nós vemos que a família de Isaac estava realmente dividida. Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Eu pergunto para você nesta noite: como está a sua família? Você está vivendo debaixo de uma família unida? Quando você olha, querido, para a sua casa, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para o seu relacionamento com os seus filhos, de uma nota de 0 a 10, falando sobre unidade, que nota você daria? Sabe, meus irmãos, muitas pessoas desconsideram o tema da unidade dentro da família. Muitas pessoas vão levando e empurrando a vida com a barriga, e vão deixando que pequenas divisões, pequenos celeumes, pequenas situações de mal-estar, de mágoa, de mentiras, de divisão, continuem permanecendo no seio da família. Eu quero dizer para você
em nome de Jesus, nesta noite, que você precisa tratar dessa situação. Porque se a nossa casa, queridos, está dividida, por mais pequenina que seja essa divisão, nós estamos anunciando o fracasso do nosso lar. Porque o diabo, ele é sujo, Satanás, ele é ardiloso, e ele vai de forma sutil tentando tirar a unidade da nossa família, meus irmãos, porque ele sabe que uma casa dividida, porque ele sabe que uma família que não experimenta a unidade está fadada ao fracasso. Nenhuma família termina de repente, nenhuma família acaba da noite para o dia. São pequenas situações, são pequenos fatos, são pequenos acontecimentos que vão minando a unidade no seio daquele lar. Por isso eu quero concluir esta mensagem destacando para você alguns motivos por que uma casa dividida não pode subsistir. Primeiro, uma casa dividida não pode subsistir porque a divisão dá legalidade para Satanás agir. Quando olhamos, queridos, para a Bíblia Sagrada, o exemplo de Adão e de Eva, o primeiro casal, é interessante nós observarmos que Satanás usou a estratégia da divisão da família para tentar corromper Eva e depois o seu esposo Adão. A primeira coisa que o diabo faz é tratar do assunto do fruto proibido apenas com Eva, e Eva se deixa enganar, e Eva entra no diálogo com a serpente sem incluir o seu esposo. É como que se aquela mulher fosse traçando para a sua vida projetos, alvos, caminhos, sem consultar a sua família, sem trazer aqueles ideais para dentro do seu lar. O que Eva faz, queridos, é permitir que a divisão entre no seu casamento, e o seu emocional, o seu afeto, a sua cumplicidade com Adão vai sendo colocada em xeque. Satanás só entrou na primeira família porque ele conseguiu primeiramente dividir o casal. Irmãos, a divisão, ela dá legalidade, ou seja, uma família dividida, ela dá o direito para que Satanás possa agir na sua história. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriais disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Meus irmãos, todo sentimento de inveja, de amargura, de facção, de divisão, quer seja dentro da família, quer seja dentro da igreja, quer seja dentro de qualquer instituição social, esse sentimento não vem de Deus, e ele dá legalidade para que o inimigo possa agir nas nossas vidas. Segundo, porque uma casa dividida não pode subsistir? Porque a divisão nos enfraquece diante das lutas. Quando nós estamos divididos, meus irmãos, dentro do nosso lar, nós nos tornamos mais fracos diante dos embates da vida. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, e juntos nós podemos vencer qualquer adversário que se levante diante de nós. Por isso que o sábio, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ah, meus irmãos, quantas famílias não têm experimentado vitórias na sua área conjugal, na sua vida familiar, porque tem se dividido, tem se tornado presas fáceis para Satanás. Não se esqueça, querido, a grande estratégia de Satanás é dividir a sua casa.
E ele vai fazer isso primeiro emocionalmente. A grande intenção de Satanás é primeiro distanciar o coração de vocês. Você pode estar vivendo na mesma casa, você pode estar vivendo debaixo do mesmo teto, e isso não importa para o diabo, porque a grande intenção do diabo é distanciar o coração da família, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. A grande intenção do diabo é distanciar o coração do esposo para com a esposa. E assim ele vai minando as nossas energias. Ele vai destruindo pelas bases o nosso lar. Cuidado, querido, com a divisão. Cuidado com os pequenos equívocos. Eles podem levar a sua família para um ambiente de tragédia. Terceiro, uma casa dividida não pode subsistir, meus irmãos, porque a divisão normalmente gera mais divisão. É interessante observarmos que a divisão começa no relacionamento de Isaac e de Rebeca. A divisão começa no casal. A preferência afetiva pelos filhos, o partidarismo. Rebeca prefere Jacó, Isaac prefere Esaú. Quando você vai vendo o andar da história, você percebe que essa divisão no coração dos cônjuges interfere também no coração dos filhos. Os filhos estão agora magoados um com o outro. Os filhos estão agora, queridos, divididos. Mas essa divisão começou lá atrás, com seus pais. Cuidado, meus amigos. Cuidado, você que nos ouve pelas redes sociais. A divisão, ela começa pequenina. É algo insignificante, talvez ninguém vê. Talvez é algo que só você e o seu cônjuge saibam. Você pensa, os meus parentes não observam, os meus familiares não podem ver essa divisão, a minha igreja, o meu pastor passa despercebido aos olhos da sociedade. Mas essa pequenina divisão, querido, ela pode influenciar o coração dos seus filhos. Sabe, meus irmãos, o maior exemplo de família, o maior exemplo de casamento que os nossos filhos devem ter é dentro de casa. A maior escola para casamento ainda se chama família. Um lar desestruturado, um lar que vive em desunião, normalmente ele vai gerar filhos problemáticos nos seus casamentos. Cuidado, você que é pai, cuidado com aquilo que você tem passado com os seus filhos. Um ditado popular, ele é verdadeiro, que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O nosso exemplo, queridos, sempre vai falar mais alto dentro do nosso lar. Outra coisa, porque uma casa dividida não pode subsistir, porque a divisão exclui a liderança. Todas as vezes, meus irmãos, que há divisão dentro da família ou dentro de qualquer outra instituição, a liderança daquele lugar, a liderança daquela casa é colocada em xeque. Porque quando há divisão, há rebelião. Quando há divisão, há partidarismo. E nós vemos que isso aconteceu na vida de Rebeca. Ela toma a liderança da sua casa e de uma maneira injusta e profana, ela leva o seu filho Jacó a desonrar a autoridade espiritual do seu pai. Todas as vezes que há divisão dentro de uma família, a liderança espiritual do homem fica comprometida. Como é perigoso, queridos, uma casa onde não há líder espiritual. E este é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade que Deus deixou aos homens, de liderarem a sua casa, não com tirania, de liderarem a sua casa, não com prepotência, não com arrogância, mas no mesmo Espírito de Jesus Cristo. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela.
Esse é o amor. Esta é a liderança que nós homens precisamos exercer dentro do nosso lar. E por último, por que uma casa dividida não pode subsistir? Porque a divisão, meus irmãos, ela impede a bênção de Deus. Quando você está vivendo debaixo de uma divisão dentro da sua casa, é como se você construísse uma barreira entre a sua vida, entre a sua família e os céus. Quando você vive este clima de divisão, você impede que as bênçãos de Deus cheguem no seu casamento, cheguem através da vida dos seus filhos. Por isso que no Salmo 133, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final do Salmo, versículo 3, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu quero concluir lendo o texto de Malaquias, último profeta do Antigo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. O último versículo da Bíblia do Antigo Testamento. Nós vemos o Espírito Santo de Deus revelando ao profeta o tempo da chegada do Messias, o tempo da graça, o tempo da restauração de toda a terra, quando Jesus viria ao mundo. E no versículo 6 a Bíblia diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus viria para promover unidade no meio da família, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Queridos, se a unidade atrai a bênção, a falta dela abre espaço para a maldição. Quantas famílias hoje, talvez você que me ouve pelas redes sociais, já não tem mais a sua casa, já não tem mais a sua família. Quantos talvez que me ouvem tiveram que enfrentar uma separação do seu casamento, e hoje se lembram da história e percebem que tudo começou com uma pequenina divisão, pequenos desacertos, pequenas situações que não foram ajustadas, coisas que não foram resolvidas na presença de Deus, mágoas, feridas que não foram curadas. Cada um buscando o seu próprio caminho, e a divisão foi crescendo, a divisão foi crescendo. Talvez quantas famílias já não existem mais. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para o seu lar. Mesmo você que não tem mais a sua casa, eu creio em Deus que tem todo o poder, e Ele pode restaurar qualquer história, qualquer pessoa que se coloque na sua presença. Talvez para alguns esta mensagem hoje seja uma mensagem de um novo direcionamento. Você começar a valorizar coisas na sua vida que você não estava valorizando. Talvez para outras pessoas esta mensagem será uma mensagem preventiva. Talvez a sua casa está bem, sua casa está unida, e esta mensagem vai ser uma mensagem de prevenção, para que você continue cultivando a unidade dentro do seu lar, para que você não permita que o inimigo jamais, com as suas ciladas e artimanhas sutis, possa destruir a sua família e minar a alegria do seu casamento. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua família. Nesse momento eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos adorar a Deus com esta canção, pedindo que realmente a nossa família seja um lugar de bênção,
um lugar onde a presença de Deus possa ser manifestada. Depois que nós cantarmos juntos esta canção, eu quero orar por você, consagrando a sua família, consagrando a sua vida ao Senhor. Minha
noite. E quero convidar você, querido, a colocar a sua vida e a sua família na presença de Deus neste momento. Eu não sei a situação que você está vivendo dentro do seu lar. Talvez você tenha nesta noite muitos motivos para celebrar e para agradecer a Deus pela sua família, pela unidade, pelo amor tão lindo que vocês têm vivido durante os últimos dias. Mas talvez, querido, a sua realidade não seja a mesma. Talvez você está aqui nesta noite ou nos ouve pelas redes sociais e você está vivendo um tempo de luta, um tempo de dificuldade, um tempo de uma divisão dentro da sua família, talvez no seu casamento, talvez na educação ou no seu relacionamento para com seus filhos. Quantas famílias, queridos, estão vivendo debaixo de angústia, debaixo de depressão? Quantas pessoas estão perdendo o seu sono à noite? Quantas pessoas estão se enchendo de medicamentos, de antidepressivos, por conta de uma divisão dentro do lar, de uma situação de angústia, de mágoa, de traições, de mentiras, que foram crescendo e tomando uma grande proporção, dividindo as famílias, separando os casais, gerando tristeza e dor no coração dos filhos. Mas eu quero convidar você, em nome de Jesus, a colocar a sua família na presença de Deus nesta noite. O nosso Deus tem todo o poder. E saiba, querido, que a unidade, ela é algo que deve ser cultivado nas nossas vidas. É preciso que você, em primeiro lugar, reconheça que a sua casa está dividida. Se você quer viver um tempo novo, se você quer experimentar o renovo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar, o primeiro passo que você deve tomar é o passo de reconhecer que a sua casa não está da forma que Deus gostaria que ela estivesse. É preciso, queridos, assumirmos os nossos erros. É preciso assumirmos as nossas responsabilidades e sentarmos com a nossa família, separarmos um momento para uma avaliação, para um diálogo, e à luz da palavra de Deus, quebrantarmos o nosso coração, pedirmos perdão a Deus, reconhecermos aonde é que temos errado, e não deixarmos, queridos, que Satanás roube das nossas vidas o bem mais precioso que Deus nos deu depois da nossa salvação, que é a nossa família, que é o privilégio de convivermos com o nosso cônjuge e criarmos os nossos filhos na presença do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração nesta noite, colocamos a nossa vida e a nossa família no Teu altar. Pai, estenda a Tua mão de graça sobre cada lar que está aqui nesta noite. Abençoa, Deus, as famílias que nesta hora nos ouvem pelas redes sociais. Toca, Pai, pelo Teu Espírito, trazendo a unidade, trazendo a restauração, ressuscitando o amor e a confiança, Pai, que talvez já não existia mais no seio desta família. Ah, Deus, ressuscita os Teus sonhos, traz de volta, Pai, a alegria, traz de volta, Deus, a satisfação e o privilégio de convivermos com as nossas famílias dentro do nosso lar. Pai, que assim como acabamos de cantar nesta noite, que a nossa casa seja um lugar de bênção, um lugar onde o Senhor possa habitar, e aonde a Tua presença, Deus, possa ser real nas nossas vidas, no nosso casamento e também na vida dos nossos filhos. Usa-nos, ó Deus, como instrumento de bênção nas Tuas mãos, que esta palavra seja uma semente no coração de cada família que está aqui nesta noite, e de cada família, de cada lar, de cada vida, Pai, que através
das redes sociais puderam também receber da Tua palavra e serem ministradas através do Teu Espírito Santo. Pai, fica conosco. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, de vitórias e de alegrias na Tua presença. Entregamos, Pai, a nossa nação, entregamos o nosso país, entregamos, ó Deus, o nosso futuro nas Tuas mãos. E que assim, ó Deus, o Senhor cumpra através de cada um de nós os Teus propósitos e a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que esteve conosco através das redes sociais. Queremos dizer que quarta-feira, às 19h30, nós estaremos também transmitindo o nosso culto pelo Facebook. E no domingo, pela manhã, às 9h, nós temos o nosso culto presencial como parte da nossa igreja. Domingo à noite, como temos feito, o culto de celebração, também transmitindo esta palavra para aqueles que não podem estar conosco, os nossos queridos irmãos, aqueles que fazem parte do grupo de risco. Estamos orando por vocês. Louvado seja Deus por esses recursos tecnológicos, de podermos, mesmo distantes, estarmos conectados através das redes sociais, os irmãos poderem participar do culto desta forma. Deus abençoe você. Amém, queridos? Eu creio que muito em breve, todos os irmãos, aqueles que fazem ou não fazem parte do grupo de risco, vão poder estar aqui neste tempo. E nós, irmãos, como um só povo, uma só igreja, poderemos celebrar o nosso Deus, nos abraçar, nos cumprimentar e continuarmos realmente expressando o nosso amor e a nossa fé. Uma oração silenciosa. Eu convido você a baixar a sua cabeça. E assim nós vamos estar encerrando o culto desta noite. Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê uma semana de vitórias, uma semana de muitas alegrias na presença do nosso Deus.